Olá, usuários! Já vimos quando a eleição da mesa acontece, artigos 5º e 6º. Agora, o artigo 7º nos conta o como. Este artigo é o coração técnico do processo, definindo o tipo de votação, os quórums necessários e as exigências para que os votos sejam válidos. É puro direito regimental, e é aqui que as provas adoram criar confusão. O artigo 7º já começa mandando a letra sobre a forma. A eleição se fará. Art. 7º A eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigido maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades. Ponto importante para concurso: o voto para a mesa é secreto, diferente da votação de vetos e outras deliberações importantes, que geralmente são nominais ou ostensivas. E o sistema é o eletrônico, que garante velocidade e transparência na contagem. Para que a votação comece e seja válida, o artigo 7º exige que esteja presente a maioria absoluta dos deputados. Lembre-se, maioria absoluta é mais da metade do total da casa. Essa é a primeira condição. Se houver quórum, no primeiro escrutínio, a exigência para vencer é a maioria absoluta de votos. Ou seja, o candidato precisa de mais da metade dos votos válidos para levar no primeiro round. E se ninguém alcançar a maioria absoluta no primeiro turno, o regimento prevê o segundo escrutínio, ou segundo turno. Nessa fase, a exigência de quórum para vencer cai para a maioria simples. Maioria simples é o famoso, quem tiver mais votos, contando apenas os presentes. Essa progressão garante que a Câmara eleja sua liderança rapidamente e não fique paralisada, mantendo a previsibilidade dos trabalhos. Agora, vamos para as formalidades. O inciso I, que está explícito nas normas internas, traz a regra de ouro para a escolha dos candidatos. Eles devem ser registrados, individualmente ou por chapa, de candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, tenham sido distribuídos a esses partidos ou blocos parlamentares. Esse é o ponto-chave. A composição da mesa deve refletir a proporcionalidade partidária, ou seja, os partidos maiores têm direito a mais cargos na mesa, de acordo com o tamanho de sua bancada. Isso garante que a mesa não seja dominada por uma minoria forte, mas sim represente o pluralismo político da casa. Os incisos I e ao X, embora não detalhados em nosso material, continuam a delinear as exigências e formalidades mencionadas no caput. Eles tratam da parte operacional, desde o registro dos votos por líderes, a forma de apuração, até as regras para desempate. O regimento precisa dessa riqueza de detalhes para que o processo seja objetivo e imparcial, evitando que a eleição se torne um algoz da corte. Essa estrutura garante que o resultado final da votação seja válido e inquestionável sob a ótica das normas internas. Revisando o artigo 7º, votação secreta e eletrônica, presença da maioria absoluta para validar a sessão. Vence quem tiver maioria absoluta no primeiro turno, ou maioria simples no segundo. E a composição da mesa tem que respeitar a proporcionalidade partidária. Dominar esses quórums e formalidades é dominar o funcionamento interno da Câmara. Alerta concurseiro ativado. Pontos que já foram cobrados em provas anteriormente. Quórum de votação, majória, a distinção entre maioria absoluta, primeiro turno, e maioria simples, segundo turno, é um ponto crítico de prova, assim como a exigência de maioria absoluta de deputados presentes para a instalação do pleito. 2. Forma de votação. A exigência de escrutínio secreto para a eleição da mesa, contrastando com a regra de votação ostensiva, nominal usada em outros procedimentos, como a votação de pareceres em processo de cassação ou na rejeição de veto. 3. Princípio da proporcionalidade. O requisito de que a candidatura deve respeitar a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares, conforme o art. 7º, e 3 perguntas objetivas com respostas pergunta. Qual é a modalidade de votação e o sistema utilizado para a eleição dos membros da mesa diretora da Câmara dos Deputados, conforme o artigo 7º do Regimento Interno? Resposta: a eleição é realizada por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico. Explicação: o caput do artigo 7º é explícito ao determinar a forma de votação,
estabelecendo que a eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico. A exigência do escrutínio secreto distingue esse tipo de votação de outras deliberações parlamentares, que podem ser ostensivas ou nominais. Pergunta: no primeiro escrutínio da eleição da mesa diretora, qual é o quôrum de votos exigido para que um candidato ou chapa seja eleito, e qual o quôrum de presença necessário para que a sessão de votação seja válida? Resposta: é exigida a maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio, com a presença da maioria absoluta dos deputados na sessão. Explicação: o artigo 7º estabelece duas condições de quôrum no primeiro turno. 1. Quôrum de presença. A sessão de eleição exige, como condição de validade, a presença da maioria absoluta dos deputados. 2. Quôrum de votação. Primeiro escrutínio. Para a vitória, é exigida a maioria absoluta de votos. Caso o candidato não atinja esse quôrum no primeiro turno, o artigo 7º prevê que o pleito passará para o segundo escrutínio, onde a exigência de votos cai para a maioria simples. Pergunta: a eleição da mesa deve observar o princípio da representação proporcional. O que o regimento exige especificamente em relação à candidatura, conforme o inciso I do artigo 7º? Resposta: o inciso I exige que os candidatos sejam registrados individualmente ou por chapa, previamente escolhidos pelas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares aos cargos que, de acordo com o princípio da representação proporcional, tenham sido distribuídos a eles. Explicação: o inciso I detalha a aplicação do princípio da representação proporcional na composição da mesa diretora, garantido o pluralismo político. Ele exige que as candidaturas, individuais ou em chapa, sejam resultado de uma escolha prévia das bancadas, respeitando a distribuição de cargos que coube a cada partido ou bloco, justamente em função do seu tamanho na casa. O princípio da representação proporcional é vital para a composição de órgãos internos do Legislativo. Se esta análise complexa do artigo 7º otimizou o seu tempo de estudo, solicitamos que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para que possamos continuar gerando conteúdo didático de alta performance. Dominar a regra do jogo é o primeiro passo para a vitória.